No Choque de Ideias vamos analisar as polémicas questões que se levantam com a inteligência artificial. Paris foi por estes dias o palco da discussão sobre este tema, com uma cimeira que juntou políticos, empresários e cientistas. O vice-presidente americano, J.D. Vance, avisou que o excesso de regulação inibe a inovação. Os Estados Unidos e o Reino Unido recusaram mesmo assinar o compromisso com os princípios para a inteligência artificial, como constatou a correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro. O gesto amistoso de J.D. Vance foi sol de pouca dura. Mal subiu ao palco, atirou em todas as direções, sendo glacial, sobretudo com os europeus. America wants to partner with all of you, and we want to embark on the AI revolution before us with a spirit of openness and collaboration. But to create that kind of trust, we need international regulatory regimes that fosters the creation of AI technology rather than strangles it. And we need our European friends in particular to look to this new frontier with optimism rather than trepidation. Era nesta altura pesado o silêncio na sala do Grand Palais de Paris. Neste primeiro confronto, direto entre o novo poder americano e os europeus, seguiram-se os avisos para todos os presentes sobre as consequências das coligações com regimes totalitários. And I would also remind our international friends here today that partnering with such regimes, it never pays off in the long term. O vice-presidente americano trocou de lugar no palco com Ursula von der Leyen. Monsieur le Président, cher Emmanuel. A oposição americana à regulação europeia da inteligência artificial teve resposta imediata. Yes, AI needs competition, but AI also needs collaboration. And AI needs the confidence of the people and has to be safe. And actually, this is the purpose of the AI Act, to provide for one single set of safe rules across the European Union, 450 million people, instead of 27 different national regulations, and safeties in the interest of business. Com determinação, na voz, a Presidente da Comissão Europeia anunciou um investimento de 200 mil milhões de euros para reforçar a inteligência artificial no espaço comunitário. Na festa final, com empresários e investigadores, o presidente francês exortou à promoção de uma governação internacional da inteligência artificial. Insistiu nas regras para que o setor se aprimore e dê confiança. On croit dans l'innovation, on veut plus d'innovation en France et en Europe, on veut accélérer, mais on veut par cette innovation aussi porter le modèle de société dans lequel on croit. Un modèle pluriel, ouvert, généreux, libre, équitable. Estes princípios de uma inteligência artificial aberta, inclusiva e ética estão no documento final desta Cimeira de Paris. Estados Unidos e Reino Unido recusaram-se a assinar este compromisso. Rosário Salgueiro com Paulo Domingos Lourenço, RTP, França. Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo, começo por si. Antes de mais, olha para a inteligência artificial como uma oportunidade ou como uma ameaça? Como as duas coisas. A inteligência artificial, como todas as grandes transformações tecnológicas, não tem um destino pré-definido. As grandes tecnologias não determinam nada por si só. As grandes tecnologias representam tipicamente um aumento enorme das potencialidades de realização do ser humano. E podem ser utilizadas para fins muito diversos, de formas muito distintas, ser mais ou menos reguladas, ser mais ou menos orientadas nas suas utilizações. A inteligência artificial, nas suas várias vertentes, dimensões e aplicações, tem um potencial de não apenas melhorar a eficiência das atividades humanas, mas também de levar a atividade humana para campos onde coisas que nunca fizemos e que podem ser feitas de formas diferentes e de formas melhores. Agora, sabemos, isso não é um potencial, isso é já uma realidade, que a inteligência artificial também pode ser posta ao serviço de objetivos que têm muito pouco impacto sobre a humanidade,
podem ser postos ao serviço de objetivos cujo impacto tem é negativo, como a desinformação, a vigilância, a perda de privacidade, a manipulação, a desinformação. Tudo isto são usos da inteligência artificial que têm impactos negativos. Agora, nenhuma tecnologia... Nós hoje estamos a falar de inteligência artificial. Se estivéssemos há 250 anos a falar da energia a vapor, da mecanização, se estivéssemos há 150 anos a falar da eletricidade, ou há 100 anos a falar do motor de combustão, ou há 50 anos a falar do microprocessador, os termos das discussões iam ser sempre os mesmos. Que é, isto vai ser bom ou vai ser mau? Não tem de ser bom nem mau à partida. Nós temos mesmo de partir do pressuposto que as tecnologias podem e devem ser dominadas pelo ser humano. Não devemos partir do princípio que devemos deixar a sua utilização acontecer de forma mais ou menos natural, porque esse natural nunca existe. Existem sempre poderes, existem sempre recursos que estão assimetricamente distribuídos e, portanto, elas podem ser geridas de forma mais ou menos democrática. E, nesse sentido, cimeiras como estas, independentemente das especificidades desta que aconteceu em Paris, apontam, do meu ponto de vista, na direção certa. Pedro, partilha desta opinião do Ricardo? Eu partilho, eu sou um tecno-otimista. Se nós virmos, de facto, nos últimos 250, 300 anos, este estado de inovação constante tem sido brutal. Eu acho que as pessoas não têm noção da velocidade vertiginosa em que isto se desenvolve. Eu tenho uma avó cremilde, que nasceu em 1936, e ela, quando nasceu na sua aldeia, não havia eletricidade, não havia condutas sanitárias, as pessoas levavam as brasas de casa em casa porque os fósforos eram caros, não é? Não havia maneira de conservar os alimentos no inverno, porque não havia frigoríficos, havia umas arcas salgadeiras onde metiam as coisas. A eletricidade chegou à aldeia da minha avó nos anos 50. Hoje a minha avó tem um pacemaker quer dizer, tem um telemóvel com internet e com tira fotografias, que ela não sabe o que é internet, não sabe como é que se tira fotografias, mas ela tem. Isto foi muito vertiginoso. Se isto não choca, não é? Isto no tempo de vida da minha avó, que ainda é viva, fará 89 anos, se Deus quiser, em setembro. Se isto não choca, é bom lembrar que quando morreu o inventor do avião, o último dos irmãos Wright, Neil Armstrong tinha 18 anos. Ou seja, o primeiro homem a meter os pés na Lua tem tido uma conversa de adultos com a pessoa que inventou o avião. Tem sido um bocado esta vertigem tecnológica que desde metade do milénio passado nos tem conduzido a ganhos de bem-estar brutais. É bom lembrar também que muitas vezes estes ganhos não são equitativamente distribuídos. Há muitas vezes perdedores e ganhadores. E as revoluções tecnológicas, ou as evoluções tecnológicas, têm impactos sociais, têm impactos disruptivos sobre as relações laborais. Quem inventou o tiar mecânico, a Inglaterra, teve que fugir porque os trabalhadores manuais do setor dos celeiros juntaram-se todos e foram à casa dele e partiram-lhe a oficina, não é? Teve que fugir da cidade. Ou seja, tudo isto, obviamente, tem impactos grandes. E no caso da inteligência artificial e de machine learning e aprendizagem de máquinas, etc., nós estamos a ver potencialidades num muito curto espaço de tempo que, de facto, são revolucionárias. E nesse sentido, como o Ricardo disse muito bem, podem ser usadas em prol da criação de mais riqueza, de mais bem-estar, de melhorar a vida das pessoas, nos libertar, em muitos casos, de tarefas que são repetitivas e que não desafiam realmente a nossa criatividade e a nossa liberdade intelectual, mas também são ameaças. Aquilo que vemos é que, de facto, as pessoas que conseguirem, de facto, usar estas tecnologias para criar valor vão ter mais procura, vão ser capazes de criar mais riqueza e vão provavelmente ter mais ganhos em termos salariais, profissionais, etc. As pessoas que serão substituídas por estas tecnologias, estamos a falar de inteligência artificial, antes estávamos a falar da digitalização, quer dizer, hoje em dia vamos às bombas de combustível, já são muito poucas aquelas que têm pessoas lá a pôr combustível. Ou vamos a cadeias de hambúrgueres e já temos painéis táteis para fazer os pedidos. Essas pessoas ficam para trás. E isto, obviamente, é disruptivo, leva à polarização salarial e depois tem impactos políticos. Eu diria que o grande desafio da nossa geração é conseguir manter, de facto, um conjunto de incentivos para aproveitar estas tecnologias, regulá-las no melhor sentido, naturalmente, boa regulação, não é muita nem pouca, é boa regulação, mas ter a certeza que a desigualdade que é gerada
não é mais do que aquela que é socialmente aceitável, que é um equilíbrio muito difícil de definir, mas que para mim é fácil, porque em democracia 51% estão chateados, há revolução. E, nesse sentido, este é o grande desafio. Ter a certeza que estas tecnologias vêm, aumentam a capacidade humana na sua dimensão criativa, intelectual, capacidade de criação de riqueza e de valor, mas que, ao mesmo tempo, também conseguimos não deixar ninguém para trás, não por uma questão moral, eu não estou aqui enquanto padre ou político, estou aqui enquanto cientista social, mas porque, em democracia, 51% estiverem chateados, há revolução e põe em causa o nosso modo de vida. Ricardo, grosso modo, as ferramentas de inteligência artificial que temos atualmente são americanas ou chinesas. A que é que se deve o aparente atraso da União Europeia também nesta questão? E eu sublinho também porque não é a única questão. Em primeiro lugar, nós devíamos ter em conta que, quando falamos em inteligência artificial, na verdade estamos a falar de coisas muito diversas. Acho que se tem tomado uma atenção muito grande, dado uma atenção muito grande nos últimos tempos àquilo que se chama inteligência artificial generativa, os modelos tipo ChatGPT, os modelos grandes modelos de linguagem. É uma face visível, não é? É uma face visível, é uma fase que teve um processo de difusão extremamente acelerado. Não é muito comum a rapidez com que o ChatGPT e agora nos últimos dias o DeepSeek tornou-se em poucos dias a aplicação mais descarregada na Apple Store. Não é? O ChatGPT, nas primeiras semanas, em que foi disponibilizado em novembro de 2022, teve 1 milhão de pessoas a descarregar, a utilizar. Nesse caso não é descarregar, mas utilizar a aplicação. E, portanto, quer dizer, é assim um volume de uma rapidez muito significativa. A União Europeia aqui tem havido, deixe-me começar por dizer o que é que eu acho que não é a explicação, porque grande parte das polémicas que houve à volta desta semana andaram à volta disto. Há um discurso que procura sistematicamente dizer que o problema da União Europeia é ter regulação a mais e que é por ter regulação a mais que não se inova na União Europeia. Bom, não tem a ver com isso, tem a ver com vários fatores. Um deles é o volume brutal de recursos financeiros que são colocados à disposição deste tipo de atividades. A inteligência artificial até agora, vamos ver se vai haver alguma mudança com este aumento da eficiência associado ao DeepSeek, mas pôr inteligência artificial a funcionar a sério implica uma mobilização gigantesca de recursos, porque não estamos apenas a falar em recortar as melhores cabeças para desenvolver os melhores algoritmos. Estamos a falar na capacidade de alimentar esses modelos com uma quantidade brutal de informação. Isto exige simultaneamente enormes capacidades de armazenamento e enormes capacidades de processamento. O armazenamento e o processamento significa volumes enormes de investimento em hardware, em microchips, em microprocessadores, que têm de estar em data centers que exigem quantidades infinitas de energia, que têm de ser arrefecidos com quantidades astronómicas de água. Por falta de investimento? Porque há o volume de investimento, o nível de concentração de investimento é totalmente diferente. Nós aqui temos dois fatores, temos quer o investimento público ou os apoios públicos ao investimento privado e depois o investimento puramente privado. E a União Europeia, seja num domínio, seja noutro, tem condições que são muito inferiores ao que os Estados Unidos e a China têm. Os Estados Unidos, porque continuam a ter esse privilégio exorbitante de serem o país que emite a moeda de transação internacional, continua a atrair uma quantidade brutal de financiamento. Ao longo dos anos desenvolveu uma indústria de capital de risco que não existe outra a nível mundial e, portanto, a capacidade que tem de absorver, de atrair capital para investimentos de elevado risco é muito, muito significativa. Para além de ter de ser o país sede de um conjunto de indústrias e de empresas que são altamente utilizadoras de inteligência artificial e que fornecem a matéria-prima essencial para as aplicações de inteligência artificial, que são os dados. E, portanto, quando perguntamos porque é que os Estados Unidos estão à frente na IA, é porque os Estados Unidos já estavam à frente nas grandes plataformas e as grandes plataformas já há aqui um demérito um pouco da União Europeia que vem de trás, não é? A coisa é um bocadinho complicada de explicar. Vamos lá ver. Eu estava a enfatizar a questão do financiamento. A questão do financiamento não é irrelevante. A China,
Nós já tivemos um programa sobre a China, eu tenho vindo a sublinhar muito isto. A China acumulou uma quantidade brutal de reservas ao longo dos últimos 30 anos que dá uma margem financeira que se traduziu, no caso do regime chinês, num investimento muito significativo em ciência e tecnologia. Nós vamos hoje a uma universidade chinesa e as universidades chinesas de topo têm condições, do ponto de vista laboratorial e até de atração de investidores de topo, que nenhuma universidade europeia tem. Nenhuma. Não há nenhuma universidade europeia que hoje tenha o nível a capacidade de financiamento que as 50 universidades de topo da China, as universidades nacionais chinesas têm. E, portanto, a China também tem, neste momento, um sistema financeiro que junta capitais públicos e capitais privados, consegue mobilizar muito facilmente recursos para este financiamento e isto explica o que se está a passar na atualidade. Se quisermos recuar para tentar perceber porque é que não existe nenhuma Microsoft na Europa, porque é que não existe nenhuma Apple, Google, Amazon, por aí fora, nós temos de ir um bocadinho mais atrás. Eu não vou contar essa história toda, mas queria apenas sublinhar 2 ou 3 coisas. A primeira é os Estados Unidos, entre apoio do Estado americano, indústria da defesa e universidades de topo mundial, têm tido o ecossistema ao longo dos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, que até recentemente não teve paralelo. E isto é uma coisa que vem de trás e não se replica isto de um momento para o outro. Além de mais, tem escala e a Europa não tem funcionado como uma entidade única. Eu não estou a dizer que o deveria fazer, estou a dizer que objetivamente isso torna difícil a emergência de empresas que vivem muito da grande escala. Pedro, como é que olha para o aparente atraso da União Europeia neste processo? Bem, primeiro eu não acho que seja aparente, mas antes de ir diretamente à pergunta, queria celebrar aqui Foi para ser simpático. Um momento histórico. Porque Van der Leyen diz que não há atraso. Sim, um momento histórico. O que é que vem aí? Uma provocação na brincadeira com o Ricardo, ouvi-lo falar de misturar os dinheiros públicos com os privados na China. Teremos aqui o grande campeão das PPPs no futuro, talvez. Dito isto... É um caso, eu não te quero interromper, mas só simpaticamente respondendo à simpática provocação, um dos segredos daquilo que tem sido o sucesso económico da China nos últimos tempos tem sido perceber onde é que o mercado funciona e onde é que o mercado deixa de funcionar. E fazê-lo de forma pragmática. O Ricardo a defender futuras PPPs. Dito isto, é óbvio que há um atraso. A Europa perdeu cerca de meio ponto percentual ao ano em termos de distância para os Estados Unidos nos últimos 20 anos. 72% desta perda de crescimento económico da Europa face aos Estados Unidos é explicada por quebra de produtividade, uma produtividade menor, e o atraso da produtividade vem todo, é todo explicado pela área digital. Eu acho que não estarmos atrasados é um bocadinho negar o óbvio, não é? 70% dos modelos seminais de inteligência artificial foram criados nos Estados Unidos, as clouds europeias, acho que ninguém lá em casa sequer sabe o nome de uma, todos nós temos as mesmas clouds, quer dizer, o mercado de clouds europeias na União Europeia é 2%, na União Europeia, no resto do mundo não existe sequer. A Europa não tem nenhuma empresa com uma capitalização em bolsa superior a 1 bilhão de euros, em bilhões europeus, não é? As 5 maiores empresas do mundo são da área do digital e são todas americanas. As empresas com capitalização em bolsa acima de 1 bilhão, só uma é que não é digital. Todas as que existem, só uma é que não é da área do digital. A primeira da União Europeia estava em 15º há uns meses atrás, agora teve uma quebra grande em termos de capitalização em bolsa por causa de não ter grande pipeline em termos de produtos. É uma farmacêutica, é a Novo Nordisk, da Dinamarca, é a 15ª. A ver, não há nenhuma empresa na União Europeia com uma capitalização em bolsa acima de 100 mil milhões que tenha sido criada nos últimos 50 anos. Nos Estados Unidos, todas as empresas que têm uma capitalização em bolsa superior a 1 bilhão de euros foram todas criadas neste período. Vamos ver. Para fechar esta introdução, nos anos 2000, as maiores empresas da Europa eram do setor automóvel, as maiores empresas dos Estados Unidos eram do setor automóvel. Chegamos a 2010, as maiores empresas do setor da Europa eram do setor automóvel, nos Estados Unidos já são software e hardware. Chegamos a 2020, as maiores empresas dos Estados Unidos já são do setor digital e na Europa continuam a ser do setor automóvel. Isto dá uma ideia um bocadinho do dinamismo que existe num bloco e noutro. Concordo com o Ricardo na questão do financiamento. A diferença é brutal. Aquilo que nós chamamos de capital de risco é 5 vezes superior àquilo que existe nos Estados Unidos.
para financiar projetos de startups e coisas desse género, cerca de 5 vezes superior. E outra coisa que é muito importante para os Estados Unidos, e aqui também concordo com a questão da escala, é que é preciso dados. E nós não temos um mercado único de dados. Existe agora uma iniciativa que foi criada precisamente para criar aqui uma espécie de mercado único de dados, mas não existe escala na Europa. Temos 27 economias completamente fragmentadas, Van der Leyen estava precisamente a dizer isso na peça, cada um com o seu ordenamento jurídico, os custos de compliance num bloco que é a União Europeia são brutais, porque até as iniciativas de legislação europeia, como o RGPD, quando são transpostas para a legislação nacional, sofrem de um fenómeno chamado gold plating, ou seja, pegam na legislação comunitária, na diretiva, e adaptam uma data de situações à realidade de cada país. Quem quiser ter uma iniciativa na área digital na Europa tem que sujeitar a 27 jurisdições diferentes, com regulamentos diferentes. Eu acho que a regulação é importante, Ricardo. Nós temos mais de 100 leis específicas para o digital e mais de 270 agências reguladoras que incidem sobre o digital, num espaço que é a União Europeia. O procurement, as compras dos Estados não são coordenadas, logo não há escala. Tudo isto importa. Agora, há saída para isto? Quer dizer, há medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos para as empresas ganharem escala, e começa a ser uma certa barreira à entrada para criarem novas digitais, novas startups nesta área, é precisamente os custos da computação. Principalmente na Europa, onde os custos de energia são brutais. São 3 vezes superior no gás natural, são para aí cerca de 150% superiores na área de eletricidade. Estes centros ligados à produção de informação gerada por inteligência artificial são grandes consumidores de energia, como foi aqui dito. A energia é mais cara na Europa. Isto não é propriamente um ambiente económico muito favorável. Mas criar uma capacidade pública de computação é capaz de poder ajudar pequenas empresas, em que esse investimento pode ter uma barreira, a ganharem escala. É preciso acelerar a digitalização dos sistemas de saúde, até por coisas tão básicas como esta. Uma boa parte da investigação que é hoje feita pelas farmacêuticas é através de técnicas de simulação, de inteligência artificial, machine learning, etc., para ver que tipo de moléculas é que funcionam em determinados ambientes. Ora, se nós não temos um sistema integrado de dados de saúde na Europa, todos estes algoritmos e toda esta investigação é feita com base em dados genéticos de populações a quem nós somos estranhos, nos Estados Unidos, na Ásia, etc. Quer dizer, os medicamentos que surgirem, hipoteticamente, no futuro até podem nem ter uma eficácia tão grande para nós. Mas estas bases de dados não existem a nível europeu. Muitas vezes não existem a nível nacional. Muitas vezes não existem ao nível do hospital. Os dados de um determinado ensaio clínico estão na pen do médico em casa. Ou seja, é este tipo de coisas que este plano nós estamos a falar. que Van der Leyen anunciou agora de mais de 200 mil milhões de euros de investimento na área de inteligência artificial, é suficiente? Ou é um bom princípio de conversa? Não, depende de qual for o objetivo. E já agora de onde é que vem este dinheiro? Para que se perceba, não? A União Europeia anda com muitas discussões sobre como ir buscar o dinheiro. O Draghi fez uma proposta que foi imediatamente chumbada por todos os governos. Agora está-se a discutir em criar ativos seguros na União Europeia como forma de cativar poupanças europeias para investimentos desta natureza, mas não creio que seja daí que Van der Leyen esteja a pensar em ir buscar este dinheiro. Se o que tivermos em mente era a pergunta anterior do Rui, que é porque é que há grandes empresas globais nos Estados Unidos e na China e não há nenhuma na Europa, os 200 mil milhões de euros não resolvem o problema por si, porque... Estava implícito na pergunta que fiz. Sim. Não resolvem o problema por si, porque, de facto, há aqui ecossistemas que se desenvolveram ao longo de muitas décadas, que não se criam de um momento para o outro. A questão militar nos Estados Unidos é mesmo muito relevante e parte da discussão que se faz sobre o investimento em defesa na Europa hoje é influenciado por isto. Mas grande parte das invenções, das inovações, da aplicação comercial de avanços científicos e tecnológicos que houve ao longo das últimas 7, 8 décadas nos Estados Unidos, 7 décadas desde a Segunda Guerra Mundial, decorrem de uma aposta gigante do Estado americano no desenvolvimento da indústria militar. E isso criou todo um ecossistema onde contam laboratórios públicos, universidades, umas públicas, outras privadas, fundos de capital de risco
do próprio governo americano. Quase todos os departamentos americanos, da agricultura ou da saúde, por aí fora, têm os seus fundos de capital de risco. Uma nota muito rápida, o Ricardo diz, tem toda a razão. O financiamento que existe público nos Estados Unidos para investigação fundamental ainda muito longe do mercado é 23 vezes superior àquilo que existe na Europa. O mesmo veículo. E quando nós falamos em capital de risco, a indústria de capital de risco não é só dinheiro. A indústria de capital, falo-se sobre isto com qualquer empresário que tenha utilizado capital de risco, e o que tipicamente ouvimos é: tão importante quanto o dinheiro foi o conhecimento que nos trouxe, foi a visão que nos ajudou a trazer, foi os contactos. Portanto, o que existe nos Estados Unidos não é só dinheiro, é toda uma rede de infraestruturas, de instituições, de atores centrais que andam a fazer isto há muito tempo. E não é por a Europa então é um agora... problema sem solução? Ou seja... Não é uma questão de ser um problema com solução. Sem solução. Eu acho que a Europa e os vários países europeus têm de identificar áreas em que se podem efetivamente afirmar. E provavelmente não vale muito a pena tentar fazer aquilo que os americanos já fazem e que já têm mercados conquistados, porque o problema de muitos destes mercados é que quem chega primeiro ocupa o espaço e dificilmente é destornado. Nós não conseguimos destornar a Microsoft. Não há ninguém que consiga destornar a Microsoft. Estava a falar da DeepSeek? Sim, mas eu estou a falar da Microsoft enquanto fornecedor de software de utilização generalizada. Não é? Não há nenhuma empresa que de um momento para o outro vá substituir a Amazon. Pode até haver, e os chineses podem ter dentro do seu espaço não necessitar de nenhuma destas empresas, mas no espaço ocidental não é fácil criar empresas que vão destornar aquelas que já ocuparam o espaço, porque é um tipo de negócio que tem o que os economistas chamam economias de rede. Quanto mais utilizadores têm, mais vantagens de eficiência e vantagens competitivas diversas têm quem já está instalado. E, portanto, agora, é irrelevante gastar 200 mil milhões de euros? Não é irrelevante se com isto significar ter investimento em infraestrutura, se isto significar investimento em capacidades, se isto significar investimento em projetos que visam aplicar a inteligência artificial a necessidades específicas das sociedades e das economias europeias. E desse ponto de vista há um mundo inteiro por explorar, porque a inteligência artificial é uma tecnologia de aplicação generalizada, de aplicação transversal, e isto significa que nós conseguimos, que as sociedades humanas conseguem aplicá-la a praticamente tudo o que fazem. E aqui o truque está em ser capaz de aplicar a coisas que são úteis para nós e não úteis para os americanos. E desse ponto de vista, eu acho que é mesmo muito importante, porque nós estamos numa fase de transição paradigmática e qualquer sociedade tem de ter a capacidade de a acompanhar. Pedro, 200 mil milhões de euros de investimento nesta área é um bom princípio de conversa? O dinheiro ajuda, mas o grande problema e o grande obstáculo da Europa não é económico, não é de quais são as políticas. E tem a ver, o grande obstáculo que a Europa se debate é político. Não é muito diferente de Portugal. Nós não temos 10, 12 economistas a tomar pequeno almoço com o Primeiro-Ministro, eles vão dizer a mesma coisa. Porque existe um consenso alargado. Só se forem bem escolhidos. Porque existe um consenso alargado sobre aquilo que é importante, não é? Mesmo eu e o Ricardo, se calhar concordávamos, se calhar não em 99, mas se calhar em 90, ok? O problema é político. O problema não é o que é que a Europa precisa. Ninguém acha que ter esta esclerose regulatória na Europa é bom. Eu usei a palavra esclerose porque eu não quero usar excesso de regulação ou defeito de regulação. Ter 270, acho eu, agências a incidir sobre a área digital, quer dizer, gera custos de compliance brutais. Quer dizer, não é um ambiente económico propício a um negócio que precisa da escala para sobreviver. Tirar 200 milhões vai resolver isso? Não. Porque o que é preciso não é acabar com regulações, é agilizar o processo, proteger os mesmos bens públicos que a regulação visa proteger, não é? Mas com uma legislação mais simples, mais clara, menos arbitrária e com menos diferentes layers de entidades em que as pessoas muitas vezes têm que recorrer, às vezes até para fazer coisas que são redundantes, ter a mesma autorização de duas agências diferentes para a mesma coisa. É este tipo de coisas que nós estamos a falar. Como é que isto se ultrapassa? Ultrapassa-se com um nível de governança à escala europeia.
que eu não vejo condições políticas na Europa para acontecer. Por isso, nesse sentido, eu acho que é um problema que ainda não tem solução. E digo ainda porquê? Se calhar a Europa precisa de ir mais ao fundo para começar a acordar para a vida e perceber que ou entramos num projeto federal em que realmente temos escala e depois na diplomacia económica somos um player importante, ou então vamos ser 27 pequenos Estados. A Alemanha e França Itália talvez são maiores, mas quer dizer, todos os outros são pequenos Estados, sem grande peso em termos de diplomacia económica, sem grande capacidade de criação de escala e, obviamente, a ver os outros a ficar cada vez mais longe. Pedro Brinca, Ricardo Paes Mete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e também em formato podcast nas habituais plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.